O orientalismo é uma filosofia que coloca o sujeito como centro, mas deixando de lado todo aquele movimento da mente que acontece nos pensadores ocidentais. Então, o sujeito, né, a filosofia indiana, de uma determinada vertente que nós podemos incluir Osho, Krishnamurti, Vasudeva e pensadores místicos, para muitos filósofos como estes, o sujeito ele tem que, para conseguir se entender enquanto um ser, deixar a sua mente descansar. Um dos objetivos da meditação é justamente deixar a mente descansar, inerte, sem movimento. É muito mais difícil fazer com que a mente fique parada do que simplesmente deixar ela livre, pensando nos mais diversos assuntos, ou mesmo em assuntos em que você, em razão da sua profissão ou da sua situação, precisa pensar. Então a meditação vai deixar a sua mente quieta, e a partir daí você vai começar a poder prestar atenção no seu sujeito. Então, essas pessoas como o Rajneesh, o Osho, o Krishnamurti, eles pensavam um sujeito para além dos costumes e das regras. A religião na Índia, onde esses pensadores surgiram, a religião, o caldo de religião, ele é muito denso. Hinduísmo, islamismo, cristianismo, jainismo, budismo, taoísmo, e por aí vai. E as religiões, com as suas regras, muitas vezes objetivam incutir culpa nas pessoas. Olha, se você tiver determinada atitude, a consequência na vida futura ou mesmo na vida presente é esta. Regras morais, regras de conduta ética são sempre impostas pela religião. E ao mesmo tempo, em especial a Índia, foi um país muito explorado por um poder soberano estrangeiro, né? Os britânicos dominaram por muito tempo a Índia, impondo regras com força de leis soberanas e ao mesmo tempo trazendo também um caldo cultural, né? Por exemplo, o Osho era um leitor de Bertrand Russell, né, o filósofo inglês. Mas a questão é, esse sujeito indiano, esse sujeito da filosofia indiana, deste orientalismo, ele busca estar consciente. E para estar consciente é preciso deixar a mente descansar. Porque a mente, assim como o corpo, se acostumaram aos condicionamentos culturais, e aí se inclui os costumes, a religião. E esses condicionamentos nos fazem enxergar o mundo por meio de visões já distorcidas, porque visões cujos óculos foram feitos no passado. E a vida é dinâmica, a vida é presente. O passado e o futuro apenas existem enquanto memória e imaginação. Apenas o presente é a existência. Bem, o ser humano, enquanto ser que está para além da sua mente, para além do seu coração também, é um ser que deve buscar um agir consciente. A partir do momento que se age de modo consciente, ou seja, sem os condicionamentos a que
as pessoas estão sujeitas, por exemplo, com as religiões, né, que muitas vezes funcionam embutindo um mecanismo de culpa, o pecado, fazer este ato é um pecado, para se livrar do pecado você deve repetir esta oração, fazer esse juramento, não repetir este ato, modelar o seu comportamento, né? Então, um poder que advém das religiões e que não é considerado como uma verdadeira religiosidade, como uma verdadeira espiritualidade, que no caso está mais próxima do espontâneo, da ação que não se modela por condicionamentos passados, mas que é uma ação consciente naquele momento, no presente, consegue fazer a operação que, por assim dizer, podemos colocar como a mais justa, né? A operação certa naquele momento. Então esse sujeito consciente que ele consegue entender que as regras elas são feitas num tempo e num espaço e que alterando este tempo e este espaço, que naturalmente ocorre com a evolução e o passar da história, do tempo, essas regras devem ser modificadas, né? Então, por aí também se considera o quê? Que o agir consciente na sociedade deve preceder aquela regra imposta para consertar uma ação que não foi consciente. Então, como treinar as pessoas dentro da sociedade para agirem de modo mais consciente, portanto, requisitando menos de um serviço repressor do Estado para manter a violência em determinados patamares, por exemplo. Como então criar este sujeito consciente? E este sujeito consciente, ele não pode estar preso à ideia de uma nacionalidade, ele precisa encarar a sua humanidade. Porque é apenas encarando a sua humanidade e saindo deste contexto cultural que o condicionou a ver o mundo de uma determinada forma, que ele consegue se aproximar de uma realidade mais universal. Então o orientalismo, ele essa filosofia advinda do Oriente, que é possível, de um certo modo, ver um movimento dessa cultura, né? Então, a Índia, depois é possível na China ver algo como um resultado de um caminho vindo da Índia e depois no Japão. Isso fica muito claro nas artes marciais, mas também nos pensadores e nas filosofias e nas religiões, esse movimento do Oriente, por assim dizer, mais próximo do centro da Terra em direção ao extremo Oriente, né? Mas ainda estamos aqui dentro da filosofia que nasce na Índia. Se fôssemos, por exemplo, um orientalismo já na China, poderíamos pensar lá atrás, da mesma forma que teve um fomento muito forte na filosofia na Grécia, também existiu, num determinado momento da antiguidade, um fomento muito forte na filosofia da China. Salvo engano, quando pensamos em meio milênio antes de Cristo, temos Confúcio, Laozi, que são filósofos cuja herança dentro da sociedade, no modo de agir das pessoas, dos coletivos e da sociedade em si, teve uma influência tremenda, né? Laozi, por exemplo, é um contemporâneo de Confúcio e dizem que ele sumiu, né? Depois de ter se confrontado com, eu acho que um guerreiro, não me recordo ao certo, que disse: olha, antes de você sumir, se retirar, eu sei que você vai ser retirado aqui do convívio social,
deixa escrito os seus ensinamentos. Então ele vai e escreve o Dao De Jing, salvo engano, que é Caminho da Virtude ou Caminho e Virtude, né? Em que lá vão estar os preceitos, por exemplo, de como que a visão neste Oriente da China, nesta época, enxergava já a questão da dualidade, né? Que sempre está presente o Yin Yang, e esse modo de enxergar em que sempre há uma inclusão e não uma exclusão do diferente, né? Mas o orientalismo ele é muito vasto, isso é apenas algumas palavras, né, relacionadas a essa filosofia do Oriente que parece-me muito pouco estudada e difundida aqui no Ocidente, embora tenha profundos pontos de contato com o pensamento ocidental. Então é isso aí.